O perdão não muda o passado, mas pode curar o seu coração. Vamos começar já. Bem-vindo a Deixa Jesus Ser o Teu Médico. E se aquela dor persistente? Aquela fadiga que simplesmente não passa com boas noites de sono ou até aquele peso invisível nos ombros, não fossem apenas questões biológicas ou estresse do dia a dia? Muitas vezes a gente acha que é só cansaço, não é? Exato. E se na verdade fossem toxinas físicas, geradas por um rancor? Um rancor guardado há, digamos assim, 10 anos. Hoje, a nossa jornada espiritual nos convida a entrar num espaço de muita quietude, de uma reflexão muito profunda. Sim, é um convite para desacelerar completamente. O material que temos em mãos hoje, centrado nos textos do livro Deixe Jesus Ser Seu Médico, defende exatamente esta tese. A de que o ressentimento atua como um veneno real e tangível. E a cura para isso não requer apenas remédios, mas uma transformação radical do coração. É uma perspectiva que muda completamente a forma como a gente encara a nossa saúde e as nossas relações também. E eu acho fundamental a gente estabelecer logo neste primeiro momento que o foco desses escritos não é, de forma alguma, apontar o dedo ou gerar mais culpa para quem nos acompanha. Muito pelo contrário, não é? Exatamente, pelo contrário. Frequentemente, os fardos mais silenciosos que cada um de nós carrega são compostos tanto pela dor do que nos fizeram, quanto pela culpa das nossas próprias omissões. E diante de toda essa bagagem, a mensagem central aqui é que não há uma condenação divina à nossa espera, mas sim um convite. É um convite para compreender que, no amor que perdoa, absolutamente tudo pode ser curado, seja no corpo, seja na alma. Sabe, para entendermos o mecanismo exato de como essa cura acontece, a gente precisa investigar o que os textos chamam de mecânica espiritual dos nossos pensamentos. Isso é fascinante, porque tira a questão do abstrato. Tira completamente. Não estamos falando apenas de ter uma atitude mental positiva naquele sentido psicológico mais raso. Há uma passagem muito específica de Berta Dudde, a revelação de número 5428, que detalha isso de uma forma contundente. É um texto fortíssimo. Muito. E eu faço questão de ler as palavras exatas, e ler de forma bastante pausada porque é um texto denso. Ele exige que a gente desconstrua as nossas noções preconcebidas sobre o que é o pensamento. Sim, é um texto que trata o pensamento não como algo que simplesmente evapora no ar, mas como uma força com peso e com trajetória. A revelação diz o seguinte: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não lhe imputarás culpa de pecado. Pois todo pensamento hostil não é capaz de despertar amor em resposta. Já o amor que ofereces ao teu inimigo já desperta nele também impulsos positivos. Exatamente. O texto continua. Já o amor que ofereces ao teu inimigo desperta nele também impulsos que podem tornar-se positivos. Todo pensamento negativo dirigido a uma pessoa é captado por forças más e transmitido a ela. Nossa, essa parte das forças más captando o pensamento é de uma profundidade... É assustador e revelador ao mesmo tempo. E o texto conclui essa ideia dizendo que esse pensamento não pode produzir qualquer efeito bom, pois o mal gera apenas mal e é sempre retribuído com mal, o que aumenta rapidamente o poder do mal e por isso atua de forma negativa. Vamos destrinchar um pouco a profundidade do que Berta Dudde está descrevendo aqui, porque normalmente a gente acredita que um pensamento ruim é um evento isolado. A gente pensa que fica só na nossa cabeça. Exato. Alguém nos ofende, nós sentimos raiva, pensamos mal daquela pessoa e acreditamos que isso fica trancado ali, dentro da nossa própria mente. Mas o texto apresenta uma física espiritual totalmente diferente, sabe? O pensamento negativo é descrito como uma substância real. Uma substância que, como diz o texto, é captada. Captada por forças más. Ou seja, dinâmicas de negatividade que já estão presentes no ambiente espiritual. E então, essa carga é transmitida ativamente à pessoa que é o alvo da nossa raiva. Mas sejamos críticos aqui, para quem está ouvindo agora, como exatamente isso funciona?
Porque, à primeira vista, essa ideia de forças captando pensamentos e transmitindo para o outro, isso pode soar quase mágico. Ou até como uma superstição punitiva. É uma excelente questão. É natural ter essa dúvida, mas não se trata de mágica. Trata-se de ressonância. A gente precisa pensar na raiva não como uma ideia abstrata, mas como uma frequência. Uma frequência vibratória mesmo. Isso. Quando a gente emite uma frequência de hostilidade, ela inevitavelmente entra em sintonia com outras frequências destrutivas. O mal se alimenta do mal. Ao nutrir um pensamento de vingança, nós não estamos apenas sentindo algo internamente, nós estamos adicionando combustível ao incêndio espiritual muito maior. Nossa. O texto é incisivo ao afirmar que o mal gera apenas mal. Ele aumenta o poder da negatividade ao redor de ambos, tanto de quem pensa quanto de quem é o alvo. É um ciclo de destruição mútua. Isso me faz pensar em uma analogia com venenos, sabe? Se os pensamentos negativos são um veneno que contamina o ambiente espiritual, a revelação sugere que não basta apenas tentar desviar ou tentar não ser picado de novo. O perdão seria então a formulação do único antídoto capaz de neutralizar essa toxina no ar. É exatamente isso. E a genialidade espiritual dessa formulação é que o antídoto precisa ser da natureza diametralmente oposta ao veneno. Faz sentido. É por isso que o texto orienta a oferecer amor ao inimigo, para despertar nele esses impulsos positivos. Não se combate fogo com fogo nesse cenário. Combate-se fogo com água. A única maneira de interromper a transmissão é opondo o bem ao mal. Sem dúvida. O objetivo não é apenas trazer um alívio emocional imediato, sabe? Mas literalmente enfraquecer o poder daquela força negativa no tecido espiritual da realidade. É fascinante. Mas também nos leva a uma das passagens mais duras desse mesmo texto. É uma parte que confronta muito a nossa natureza humana. Assim, a condição divina. Exato. Logo após nos dar esse antídoto, a mensagem estabelece uma condição que pode gerar muito desconforto interno. A revelação termina com estas palavras como se fossem ditas pelo próprio Deus. Por isso, só encontrareis perdão junto de mim quando também tiverdes perdoado aos vossos devedores. Pois como posso ser misericordioso para convosco, se ainda julgais com dureza e mantendes inimigos? Porque vós mesmos conservais a inimizade. É um momento em que a teologia se torna intimamente pessoal, inescapável. A misericórdia de Deus, segundo essa fonte, é infinita, mas ela requer uma estrutura capaz de recebê-la. Como se fosse um recipiente. Exato, um recipiente. Um coração endurecido que escolhe deliberadamente conservar a inimizade atua como um recipiente tampado. Fechado. Não é uma questão de Deus se recusar a perdoar por vingança, sabe? Seria uma questão de física espiritual de novo. Perfeito, é física e espiritual. O fluxo da graça divina simplesmente não consegue penetrar em um espaço que está preenchido até a borda com julgamento e rancor. A porta só pode ser destrancada por dentro. Isso nos leva diretamente a um problema muito prático. Uma vez que a gente entende o perigo dos nossos pensamentos e essa exigência de destrancar a porta, esbarramos na nossa limitação humana. Na nossa enorme limitação. Sim. O que significa, afinal, perdoar e amar os inimigos? Porque a definição comum que a nossa sociedade usa costuma ser muito mais conveniente. É muito fácil pensar que perdoar é simplesmente não desejar que algo terrível aconteça com a pessoa. Sim, é o que a gente poderia chamar de tolerância passiva. A pessoa diz assim, olha, eu não desejo que nenhum mal aconteça a ele, mas eu também não quero cruzar com ele na rua, prefiro fingir que nem existe. E o texto destrói essa ilusão completamente. Ele deixa assustadoramente claro que apenas não desejar o mal não é suficiente. Não é isso que abre a porta da graça. Não mesmo. Mas, sendo totalmente honesto, se alguém sofreu um abuso profundo, uma traição devastadora que destruiu uma família, por exemplo, como é possível exigir que essa pessoa emita ativamente pensamentos de amor? O texto não corre o risco de impor um ideal inatingível para a alma humana?
Esse é o grande desafio desses escritos. E a fonte não recua diante dessa dificuldade, viu? O texto afirma que só perdoamos de verdade quando somos capazes de permitir apenas pensamentos amorosos a respeito da pessoa que nos feriu, chegando ao ponto de incluí-la ativamente em nossas orações. Apenas pensamentos amorosos é uma exigência radical. É radical. E a razão para uma métrica tão elevada é que a ausência de ódio não é a mesma coisa que a presença de amor. O vácuo não cura. O vácuo não cura. Nossa, isso é forte. Para que o fluxo curador ocorra, o perdão não pode ser apenas evitar a agressão. Ele tem que ser uma ação redentora ativa. Sabe, para tentar visualizar essa dificuldade, me vem uma imagem à mente. Imagine a seguinte situação. Alguém tentar lavar e aplicar um remédio curativo em uma ferida muito profunda nas próprias mãos. Certo. Mas enquanto a água limpa é derramada, as mãos continuam fechadas, apertando firmemente um punhado de terra suja, cheia de bactérias. O remédio escorre por fora. É impossível que a cura aconteça. Sim, não tem como penetrar na ferida. Exato. Se as mãos espirituais continuam agarradas ao suposto direito de julgar, de manter aquela terra suja, porque a pessoa pensa, eu tenho o direito de estar com raiva, o fluxo divino da graça não toca a ferida. É uma imagem dolorosa, essa da mão fechada com a terra, mas é extremamente precisa. O nosso apego à nossa própria razão é o que mantém a mão fechada. A gente ama ter razão, não é? Muito. E soltar essa terra exige uma humildade que vai contra o nosso instinto mais básico de autopreservação. Mas ao soltar a terra, a mão fica vazia. O coração se esvazia do julgamento. E a grande questão que surge a partir daí é como esse espaço vazio no coração é preenchido. É exatamente neste ponto que o nosso material de origem faz algo belíssimo. Ele reúne a sabedoria de vários mestres cristãos para responder a isso. E o que eles propõem sobre preencher esse espaço é surpreendente. É muito rico. Ao invés de apenas focar na dor, eles focam no preenchimento. Sim, e vamos observar como as ideias deles se conectam para resolver esse nosso problema humano. O curador Bruno Groening, por exemplo, que operava lá nos anos 50, através do que ele chamava de corrente divina de cura, ele apontava compaixão como a chave que nos aproxima de Deus. Como a compaixão substitui o julgamento na visão dele. Groening via a compaixão como um mecanismo poderoso que dissolve a separação. Quando nós somos feridos, o nosso ego imediatamente cria uma muralha. O ego diz, eu sou a vítima inocente e ele é o agressor culpado. A separação clássica, o bem e o mal. Exato. A compaixão destrói essa muralha porque ela nos faz enxergar o outro não apenas pelo erro que cometeu, mas pela sua fragilidade espiritual. Ele também é um ser doente, distante da luz. Ao fazer isso, o ser humano se torna um instrumento do amor divino. A separação desaparece. Isso ecoa perfeitamente o princípio daquela passagem de Efésios, capítulo 4, que o material cita também. Sim, que diz para sermos bondosos, compassivos e para perdoarmos mutuamente. Da mesma forma que Deus nos perdoa. E aqui entra um conceito que, honestamente, me fez parar a leitura e reler o texto várias vezes. Há um autor citado, o Derek Prince, que desafia frontalmente a nossa visão emocional do perdão. A abordagem do Derek Prince é um divisor de águas. Totalmente. Ele afirma que o perdão não é um sentimento, mas sim um ato de obediência. Como podemos entender isso na prática? Porque se o perdão é feito puramente por obediência, mesmo quando não sentimos vontade nenhuma de perdoar, isso não se torna algo falso, algo mecânico? É uma reação muito natural pensar assim. Nós somos condicionados, ao longo de toda a vida, a acreditar que a emoção deve sempre vir antes da ação, para que a ação seja considerada autêntica, não é? Sim, a gente diz que tem que sentir no coração, primeiro. Mas o Derek Prince vira essa lógica de cabeça para baixo. Ele descreve o perdão não como um brotar de sentimentos, mas como a construção de uma ponte.
A ponte não é feita de sentimentos reconfortantes. Ela é feita da decisão soberana da vontade. A decisão de entregar o direito de julgamento a Deus. Ou seja, a pessoa pode estar com o coração sangrando, sentindo uma raiva profunda e dolorosa, mas ela toma a decisão espiritual de dizer: eu abro mão de ser o juiz desta situação. Precisamente. O ato de obediência é entregar o martelo do juiz, devolver para Deus. Ao fazer isso, mesmo em lágrimas, a ponte é construída. E é através dessa ponte que a corrente de cura começa a fluir em nossa direção. A cura emocional, a mudança real dos sentimentos, ela virá atravessando essa ponte. O sentimento acompanha a decisão com o tempo. Exato. O sentimento vem a reboque. Se ficarmos esperando sentir amor para então perdoar, a ponte nunca será erguida. E a ferida continuará inflamada para sempre. Sabe, essa separação entre a vontade de perdoar e o sentimento, isso abre uma porta imensa de esperança. Significa que a cura de quem nos escuta hoje pode começar agora, neste exato minuto, mesmo que ainda haja muita dor no peito. É libertador. Muito libertador. E para complementar esse mecanismo incrível, o material traz a perspectiva mística de Luisa Picarreta. E a abordagem dela é ainda mais radical. Luisa Picarreta leva isso para um nível puramente divino. Sim, ela não diz apenas que devemos perdoar com a ajuda de Deus. Ela diz que na chamada vontade divina, é o próprio Jesus quem realiza o ato do perdão dentro da nossa alma. Isso me deixou um pouco confuso no início, confesso. Se é Jesus quem faz a ação, qual é o nosso papel? Nós simplesmente saímos de cena e cruzamos os braços? Não, de forma alguma. O papel humano, nessa visão mística da Picarreta, é o papel do consentimento. O coração humano se torna um vaso. A gente reconhece a nossa absoluta incapacidade de gerar o amor necessário para perdoar um agressor terrível, porque humanamente às vezes é impossível mesmo. Então, através daquele ato de obediência que discutimos com o Derek Prince, a alma convida o divino. A alma diz: Senhor, eu não consigo amar essa pessoa, mas eu permito que Cristo a ame e a perdoe através de mim, através do meu coração. É uma substituição de vontades. O nosso coração empresta o espaço para que a graça divina atue. Emprestar o espaço para a graça. Isso é lindíssimo. E não podemos esquecer de como Tomás de Kempis, naquele clássico A Imitação de Cristo, ancora todas essas dinâmicas místicas no chão duro do nosso cotidiano. Kempis é de uma sabedoria prática inigualável. Ele fala sobre a humildade suave como um verdadeiro remédio para a alma. E ele destaca a importância vital de suportar os defeitos alheios em silêncio. Sabe, em uma sociedade que nos incentiva constantemente a dar o troco, a expor o outro na internet, a cancelar quem erra, Kempis propõe a tolerância como uma purificação silenciosa do nosso próprio coração. Kempis entende que essas pequenas fricções diárias, aquele colega de trabalho difícil, a resposta atravessada no trânsito, elas são um campo de treinamento para essa mecânica espiritual. São testes diários. Isso. Aquele momento em que escolhemos não responder a uma provocação afiada, em que optamos pela humildade suave em vez de provar a todo custo que estamos certos. Cada vez que fazemos isso, estamos praticando aquele esvaziamento. Estamos soltando aos poucos a terra das mãos. Estamos ativamente escolhendo não alimentar o ciclo de negatividade que a Berta Dodds descreveu lá no início. Diante de toda essa profundidade, o nosso material base não se contenta em deixar o conhecimento apenas no campo teórico. Ou apenas no debate teológico. Não, ele nos convida à ação. O próprio texto propõe que esse entendimento se transforme em oração viva, a um exercício prático, uma meditação sugerida no texto que ilustra exatamente como realizar esse esvaziamento do coração. E é fascinante analisar como o texto estrutura isso para nos guiar. Sim, é o momento sagrado de colocar a teoria em prática. É a transformação do entendimento intelectual na construção real daquela ponte de que falamos. O exercício pede que encontremos um estado de quietude.
e de respiração profunda, criando um espaço silencioso para sentir o próprio coração. O texto nos orienta deliberadamente trazer para esse espaço interno, sagrado, tudo aquilo que ainda nos prende. Não é para fugir da dor. Não. É para trazer aquela decepção que enraizou fundo, aquele rancor que parece tão justificado para nós, a dor persistente daquela traição. O mais interessante é que o exercício pede para olhar para a dor com coragem, sem reprimir. Exato. E a partir desse reconhecimento honesto, o texto sugere imaginar uma luz muito suave começando a arder no centro do peito. Uma luz pura, quente e incondicionalmente amorosa. E é dentro dessa visualização que as palavras de poder devem ser pronunciadas interiormente, de forma muito suave. As palavras exatas são: eu perdoo e eu abençoo. Abro meu coração à compaixão. Note o poder espiritual de associar perdoar com abençoar. É a aplicação prática viva daquele antídoto que falamos. Não é apenas cortar o laço negativo, que seria o vácuo. É emitir uma frequência positiva em direção ao outro. O exercício continua pedindo que essa luz no peito se expanda. Se expanda até alcançar e tocar todas as pessoas da nossa vida. Inclusive, e de forma muito especial, aquelas que nos causaram as feridas mais profundas. A intenção final do exercício é declarar libertação. Libertação mútua. Sim. Declaramos que somos livres do peso do julgamento e que aqueles que nos feriram também estão livres da nossa condenação. Soltamos a terra suja. E a genialidade espiritual dessa prática é como ela é selada no final. O material nos instrui a não terminar a meditação apenas no perdão, mas a avançar um passo além, para a gratidão. O texto usa uma imagem belíssima. Ele diz que a gratidão abre o coração como uma flor que se rende à luz do sol. Uma imagem linda mesmo. E é sugerido que, ainda naquele estado de profunda quietude, a gente pense em 3 coisas simples pelas quais ser gratos. O foco na simplicidade é crucial aqui, sabe? Um raio de sol pela manhã, uma palavra gentil que ouvimos no dia anterior, ou o próprio fôlego de vida que mantém o nosso corpo respirando. É a simplicidade que aterra a alma, não é? Sim, a gratidão estabiliza aquela nova frequência de amor no coração. Ela preenche definitivamente o vazio que foi deixado quando o rancor foi embora. Para encerrar esse processo interno, a fonte oferece uma prece. Uma prece muito breve, mas que encapsula perfeitamente essa humildade suave que o Tomás de Kempis descrevia. Uma oração que eu convido cada um que nos acompanha a acolher agora, que diz: obrigado, Senhor, por esta vida. Obrigado por tudo que me dás, mesmo aquilo que ainda não compreendo. Agradecer até pelo que não se compreende, esse é o nível máximo de confiança. A confiança de que a vontade divina sabe perfeitamente como tecer a nossa cura através das nossas próprias feridas. A síntese de tudo que esses textos nos apresentaram hoje é de uma profundidade ímpar. Muito. A graça de Deus só consegue fluir de fato como uma luz purificadora quando ela encontra as portas de um coração que foi suavizado pela obediência do perdão e aquecido por essa gratidão genuína. Não se trata de uma doutrina de punição, onde Deus castiga quem não perdoa. De jeito nenhum. Trata-se das regras intrínsecas da vida no espírito. É especificamente na atitude amorosa, no amor que perdoa, que reside em sua totalidade a corrente curadora de Cristo para as nossas vidas físicas e emocionais. Isso nos deixa com um pensamento final. Um pensamento silencioso e provocativo para carregarmos muito além desta nossa reflexão de hoje. Vimos que o perdão atua como uma ponte indispensável, capaz de destrancar o fluxo de cura. Se isso é verdade, para as nossas relações e para a nossa saúde física, a pergunta que fica ecoando é: que outras áreas das nossas vidas, sejam profissionais, criativas ou dentro da nossa própria família, que hoje parecem completamente estagnadas e secas,
Que áreas poderiam florescer de forma surpreendente se nós simplesmente abríssemos mão do nosso suposto direito de guardar ressentimentos antigos? É uma reflexão que, se for levada a sério, no silêncio do quarto de cada um, pode mudar os fundamentos da nossa rotina e renovar completamente as nossas esperanças. O próximo passo da nossa jornada espiritual mergulhará em um tema igualmente profundo: a luz da ressurreição, cura na consciência crística. Que esse tempo de reflexão traga paz a todos nós e que os nossos corações encontrem a compaixão e o espaço vazio e limpo para serem verdadeiramente curados. Amém. Amém.